Saudações aí para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo canal. Nós estamos aqui justamente para construir um conteúdo para você que vai ajudar você a ser um profissional de alto valor com gestão e projetos de software. Meu nome é Agostinho Risso, se você ainda não me conhece, e eu trabalho com gestão e projeto de software há bastante tempo. Eu tô aqui novamente aqui no canal com a Milena, que é minha sócia aqui na Paladinos. Nós estamos no AgriHub fazendo um conteúdo que é, digamos assim, uma extensão daquilo que a gente fez anteriormente. No anterior a gente falou sobre o AgriHub Map e várias coisas relacionadas a ele, né? Passamos pelo Map. E eu não sei se vocês lembram, se vocês não lembram ainda, vão lá no conteúdo anterior para vocês verem. Tem uma hora no AgriHub Map que eles fazem referência à evolução do agro, né? Desde o Isso. 1.0 até o 5.0, né? Ou 4. 5.0 ainda é meio abstrato. É, 4.0. 4.0 é tipo, é o que a gente tá quando tá muito evoluído, né? O Isso, 5.0 é exatamente. 100% autônomo e etc, né? 5.0 a gente costuma brincar que só os chineses. É. Ou alguns americanos, talvez, né? É. Mas enfim. E a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre um desdobramento daquele conteúdo que a gente trouxe pra vocês no vídeo anterior. Vão lá e assistam, se vocês não assistiram. Eu vou deixar depois também na descrição, vou lembrar de colocar ele. E é justamente sobre a evolução tecnológica do agro, tá? Mas caso vocês não nos conheçam ainda, vou dar a oportunidade para a Milena se apresentar aí também. Eu já me apresentei rapidamente, caso você tenha caído nesse vídeo aqui de paraquedas pela primeira vez e não saiba, né, quem nós somos, por que estamos aqui e por que consideramos que podemos agregar contigo. Olá, Milena, se apresenta aí pro pessoal do E canal que aí, não te conhece gente, ainda, né? tudo bem? Eu sou a Milena, eu trabalho com o Agostinho desde 2020. Acho que é, a gente começou a Abril trabalhar de na pandemia 2020, lá, né? acho. Sim. Abril de 2020. Comecei como estagiária e fui crescendo, agora a gente é sócia. Eu É. sou formada em engenharia de produção e estou no último período de agronomia. Uhum. Daí que vem falar um pouco do agro e também das tecnologias que estão envolvidas com ele. Eu acho que vai ser um conteúdo bem legal, que vocês vão gostar bastante. Excelente. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, esse é o programa do quadro Insights aqui do canal, né? O quadro Insights, nós não necessariamente falamos só de uma coisa, que é só sobre gestão, só sobre tecnologias, ou só sobre nossa experiência no campo de batalha. São vários insights que podem derivar dessas diversas origens, mas nós consideramos que tem uma relação com todas elas, né? E o tema é justamente o impacto das tecnologias para melhorar o agro, né? Porque praticamente toda a evolução do agro, desde o 1.0 até o 4, que é o mais avançado, e o 5, que é o tópico, está relacionado com tecnologias, né? Isso, exatamente. É o que É, separa os marcos, é. né? O envolvimento com a tecnologia. Então, e aquilo, se nós fazemos o conteúdo aqui justamente para ajudar você a se tornar um profissional de alto valor com gestão e projeto de software, e nós estamos agora residentes no AgriHub, começando uma nova estratégia para agregar com essa cadeia produtiva que é, aqui no nosso estado, principalmente, a cadeia é responsável pela maior parte do PIB do estado, né? Sim. É, nós consideramos que é muito relevante isso, né? Você evoluir a produtividade do agro com novas tecnologias. Mas antes da gente entrar nos benefícios, no como fazer isso, e o que significa essa evolução e tudo mais, né? Vamos falar primeiro, Milena, sobre o que são as tecnologias do agro, né? Que você poderia contribuir por cima assim com a gente, depois eu ajudo de alguma forma. Sim. Então, muita gente acha que as tecnologias no agro, elas são somente os softwares, somente aquela televisãozinha que fica no trator. E na verdade, não. As tecnologias no agro, elas podem ser as máquinas, os robôs, os computadores. Uhum, Então, até os aplicativos de dispositivo móvel, ou então o seu celular que está ali com você, ele entra considerado como tecnologia do agro se ele está te ajudando no agro, né? Se é um uhum, aplicativo aleatório, não vai ser considerado, mas a uhum, tecnologia no agro, ela acaba englobando muito mais. Então, uhum, quando a gente fala de máquinas, de tratores avançados, de tecnologias que você implementa, isso são consideradas já tecnologias no agro também. A uhum, gente não foca somente em softwares, apesar de que eles estão envolvidos direta ou indiretamente. uhum, Então, até naquele super trator que vai calcular para você o consumo de diesel, ou então que vai apontar qual que é o metro quadrado que você vai fazer a coleta do solo. Isso, por mais que o trator seja a máquina que está realizando essa tarefa, ela precisa de um software. uhum, Então, o software ele sempre vai estar envolvido direta ou indiretamente dentro das tecnologias no agro, que é o que às vezes as pessoas demoram para ter esse insight.
Uhum. Ah, porque o meu drone, ele tá voando, tá tudo certo, mas como você capta os dados do seu drone? Como Uhum. você transforma isso em dados usáveis? Isso geralmente vem acompanhado de um software. Uhum. Mas falando especificamente das tecnologias no agro, um trator já é uma máquina, uma colheitadeira, um drone. Isso Uhum. também entra, não só celulares, computadores. Sim, até mesmo por essa característica do que é uma tecnologia no agro, é, por mais que a gente não tenha mapeado aqui no AgriHub, por exemplo, na nossa base de produtores, o estágio de cada um dos produtores, né? Então, a maioria tá no 2, ou uma grande parte tá no 3 ou no 4. Pelo que a gente conhece da produtividade do agro do país, a maioria tá no 3, né? Sim. Porque a maioria das pessoas tem pelo menos uma máquina e usa um Excel para fazer algum tipo Pelo de menos uma relatório, né? planilha, pelo menos acompanham os dados num Excel. É. Fazem assim, e isso já é considerado até uma grande evolução comparado a como a gente estava, né? Então, Aham. conseguir começar a trazer essa ideia de gestão, de ferramenta de gestão, Uhum. já é um avanço bem legal. É. E assim, eu até me arriscaria a dizer que uma tecnologia de gestão tá relacionada a software, mas também a processos de gestão, né? Sim, com Porque a certeza. gente até vai falar isso mais pra frente, que em raríssimas exceções, você investir para melhorar as tecnologias não necessariamente vai gerar benefício, né? Exato. Mas técnicas de gestão são, de alguma forma, quando aliadas a softwares e processos, tecnologias do agro, né? Sim, e puxando o gancho do nosso próximo assunto, É. as pessoas elas acabam sim confundindo o software com a tecnologia, principalmente por conta dessa gestão. Aham. Hoje em dia, a gente tem bastante no mercado softwares específicos para a gestão da propriedade. Uhum. Mas não necessariamente só isso englobam as tecnologias no agro. O que mais tem hoje é RP para ajudar Sim, o cara a gerenciar a fazenda e exatamente. tudo É mais, o que né? mais tem. Às vezes ele é um pouco mais nichado, falando, eu vou te ajudar somente na pecuária, ou então vou te ajudar com grãos. Mas ele acaba sendo sempre esse RP que te ajuda na gestão. Então, Uhum. alguns softwares são mais completos, eles englobam também folha, financeiro, tananã. Alguns são mais específicos somente para os processos de produção. Uhum. Mas todos eles estão lá mais ou menos englobados com a mesma ideia. E Uhum. aí, como temos muitos softwares, principalmente de gestão, mas a gente também tem outros softwares que acompanham outras coisas, por exemplo, gestão hídrica, não precisa ser somente gestão de processos, a gente tem gestão hídrica, gestão de rebanho, a gente consegue. Muitas pessoas acabam achando que a tecnologia no software, no agro, é somente quando tem software, Uhum. e não necessariamente. Uhum. Eu posso ter um drone só para eu poder ver a minha propriedade de cima. Eu não Uhum. necessariamente preciso baixar isso, jogar num banco de dados e mapear minha área. Não é obrigatório, Uhum. mas ele ajuda. Se Uhum. você já está voando com seu drone, você já está filmando a sua área, por que não mapeá-la? Uhum. Então, por mais que as tecnologias no agro não sejam somente software, os softwares ajudam muito, eles auxiliam muito a Uhum. fazer essa interpretação dos dados. Sim, aí e aquilo. Você deu o exemplo do drone. Ele tem ali, supondo que a pessoa está usando só para mapear a área, tem um software minimamente para transferir a imagem, né? Sim, O ponto exatamente. se você já tem um drone capaz de enviar a imagem, por que não também usar ou o mesmo drone ou um outro drone para agregar com informações adicionais, né? Sim, exatamente. Às vezes eu uso meu drone porque as pessoas que têm propriedades muito grandes, às vezes está queimando algum hectare, tá pegando fogo. E Uhum. aí eu já vi alguns casos das pessoas que utilizam o drone para ver qual que é a região que tá pegando fogo. Uhum. Por que não você pegar essa informação e não começar a mapear para ver quais são as regiões que mais pegam fogo na seca? Sim. Por exemplo. Uhum. Então, é começar a ter essa perspectiva de o que eu vou fazer com essa informação. Sim. Porque você pode pegar, ver onde está pegando fogo, ir lá apagar e acabou. Sim. Mas e se você acaba descobrindo que aquela região acaba pegando fogo com mais frequência? Sim. E aí você consegue ir atrás de investigar isso e até mitigar. Mas É. você precisa ter É. essa consciência do que eu vou fazer com esse dado. E o Sim. software, ele acaba te dando esse caminho. Porque Sim. é difícil você ter a noção do que eu vou fazer. Uhum. Agora, o software, ele já interpreta e ele já te dá alguns caminhos, que é uma mão na roda. Total, total. Ele vai ter com o drone as várias informações, mas ele precisa depois usar isso para que os dados melhorem, né? E ele consiga Exatamente. controlar de fato os benefícios Em que aquela busca dessa tecnologia. melhoria, né? Exatamente. E para a gente fechar essa parte de contexto, assim, quais tipos de tecnologia existem no agro, basicamente? Então, se eu tivesse que dividir assim, eu dividiria em softwares de RP, que a Uhum. gente falou agora da gestão,
Eu dividiria em máquinas, principalmente os softwares que ficam acoplados no trator e nas máquinas em geral, que auxiliam na medição do diesel, para você conseguir ver como que está sendo a qualidade da sua colheita, a qualidade do seu plantio. Então, isso você consegue acompanhar com um software e uma tecnologia que fica na máquina. Uhum, Então, isso também é bem legal. E os drones? Os drones são uma tecnologia que ela já foi muito explorada, mas ainda tem muita coisa para se explorar dela. uhum. E é uma coisa que acaba sendo até bastante famosa no agro, drone, né? Meu, é O muito drone. legal um drone pulverizando, um drone sobrevoando a área. É uma coisa muito legal e é uma tecnologia que eu sinto que ainda vai crescer bastante. E eu acho que falta isso ainda. De você Uhum, conseguir juntar a tecnologia do drone com o software, de você conseguir fazer essa leitura. Porque hoje o que uhum, acontece? Geralmente o drone ele já vem com algum software ali. uhum. E aí você fica nessa, mas para você poder expandir os seus horizontes é interessante. A gente tá sempre pensando nisso, pensando fora da caixa. O que mais isso pode me agregar? Sim. E eu dividiria assim nessas três principais. RPs, máquinas. E tô separando drones de Tá máquinas, porque separando eles o são. drone, né? Porque eles são máquinas diferentes, né? É, São exatamente, são máquinas muito diferentes. inovadoras, né? E elas estão chegando agora, por mais que a gente já veja bastante de drone, porque é uma ferramenta muito legal, elas estão chegando agora. Uhum. Então são só aquelas super fazendas que tem drone mesmo. O drone de, sei lá, jogar herbicida. É, isso ainda é uma ideia muito Sim, longe para grande parte do pessoal. sim. São coisas muito pontuais, contanto que a gente vê muita startup e muita equipe de inovação mesmo trabalhando em cima de drone. Aham, Porque o drone, ele é uma ferramenta que chegou, a gente já sabe que ele está aqui, mas pouca gente tem acesso ainda. sim. Então é uma coisa que eu acho que ainda vai ser bastante explorada. Bacana. Então, assim, pra gente fechar essa parte de contexto, né, que a gente já falou sobre esses 3 pontos, né, que é o que são as tecnologias do agro, que as pessoas confundem, né, o que significa software com novas tecnologias, os tipos de tecnologia. Se vocês tiverem, pessoal, comentários, dúvidas, podem fazer aí também, que vai ser uma satisfação poder contribuir com vocês sobre isso, né? Mas como o nosso tema é justamente esse impacto delas para melhorar o agro, que a gente vai entrar daqui a pouco, vamos só relembrar para eles o que é o agro desde o 1.0 até o 4 e por que o 5 é o tópico, porque como a gente separou aqui RP das máquinas e do drone, que são esses 3 principais grupos de tecnologias, o. Como que eu posso dizer? O 5.0 tem relação com o drone, como que eu posso dizer? Automático, né? Isso, o Com o trator 5.0 é mais voltado na automático, automação. A máquina automação, vai né? fazer sozinha. É. E hoje em dia, eu sei que. Eu até vi muita gente falando isso já, que assim, os caras falam que hoje o trator vai lá e faz o serviço sozinho. Mas na verdade, ele precisa de um operador Sim, você sentado precisa ali, de um operador lá. né? E o cara que tá no trator sozinho, ele não é ainda a 5.0, Isso, né? exatamente. Se tem um operador lá, você ainda não tá na 5.0. Por mais que ele não esteja fazendo todas as funções, por mais que o trator e a tecnologia que tá com ele esteja exercendo a maioria das funções, o operador tá fazendo a função mais importante, que é garantir que o trator não vai bater, que ele tá seguindo reto, que ele não vai atropelar a parte da sua produção. Aham, E isso é uma coisa ainda que não se tem controle. Você sim, precisa do homem lá. sim. Então, assim, eu sei que você tem aí a resposta, mas eu vou tentar fazer um exercício de memorização aqui, porque é importante pra mim também, tá? Mas olha só, o 1.0 é apenas o agro sendo processado ali com ferramentas manuais, Isso, certo? 1.0 é mais subsistência, assim. Subsistência, tipo a pequena agricultura familiar e tudo mais, Isso, né? Beleza, o 2.0 já é com as máquinas. É o cara já isso com um aí. tratorzinho ali, trabalhando com a colhedora e tudo mais, certo? O 3.0 é quando ele já tem software para usar de alguma forma esses dados do software para melhorar a produtividade dele. Sim, Por o isso, 3.0 eu gosto de lembrar por causa do GPS. certo. 3.0 foi O quando GPS começou inaugurou a essa era do ideia, 3.0. isso aí, de você poder mapear sua área, de você ter aquele controle maior, de você ter rotas, de você ter espaços. Aham. Que o GPS trouxe essa ideia de fazer esse dimensionamento. O 3.0 já é agricultura de precisão? Ou eu Eu seria mais acho no que 4? eu acho que vai mais pro 4, mas eu não vou estar mentindo se eu falar que o 3.0 não tem nada relacionado a isso. É porque, na verdade, a agricultura de precisão, ela traz essa ideia de que você
não precisa mais trabalhar por hectare. Você pode Aham. trabalhar por metro quadrado. Ah, sim. Que Então, é um como a nível de gente acabou de precisão bem começar maior, a né? chegar no GPS, você mapear sua área, não é muito o foco da 3.0, mas ela vai puxando isso, porque depois que você já tem a sua área, você já tem seus hectares, você já tem seus talhões divididos, é natural que o próximo passo seja você querer uma coisa mais específica. Sim. Então, o 3.0 engloba isso sim. O Uhum. 4.0 acaba ficando com a maior parte da agricultura de precisão, porque é quando ele começa a englobar mais softwares que vão atacar diretamente por metro quadrado. A Uhum. gente vê até bastante empresa com o slogan de trabalhar no metro quadrado, de trabalhar especificamente Hum. ali, porque é aquele diferencial. É, que é onde tá a maior dor, acredito, deles, né? Isso. De não criar estratégias produtivas para a área, independente da característica da área, né? Sim, porque a gente está falando de pessoas que podem ter um só talhão com vários hectares. Uhum. Então, quando você pensa que a aplicação de herbicida ou aplicação de alguma coisa, ou até mesmo plantio, quando você vai fazer voltado para vários hectares, ela tem que ser muito bem pensada, porque o custo é alto. Uhum. Então, se você tem a oportunidade de, eu tô com um problema de mosca branca, você pode não precisar aplicar em tudo. Você pode Uhum. procurar o foco. Sim. Então, você pode fazer esse controle de gastos, que vem Isso. muito aí nesse quesito. E isso são coisas que só o 4.0, digamos assim, já faz, né? É, o Porque, 4.0 ele assimila mais as informações. aham. Então, ele tem ali uma arquitetura de processos automáticos e softwares que vão ter mais capacidade de Isso, orientar o ele tem o produtor. objetivo de fazer a otimização. Eu acho que a Entendi. otimização é uma boa palavra-chave para o Para 4.0. separar o 3 pro 4, né? Isso, por mais que o 3 ele já traga bastante dessa tecnologia, e dessa vontade de fazer diferente, o 4.0 chega para otimizar de vez. Sim. Para pegar toda a vontade que o 3.0 carrega e falar, então beleza, então vamos fazer. Entendi, legal. Vamos então migrar para os benefícios, né? Que eu acho que a gente já está migrando, de você sair, por exemplo, se a maioria dos produtores estão hoje no 3.0, por que que eles não vão pro 4, supondo que o 4 iria melhorar muito a produtividade deles, a capacidade deles ganharem mais dinheiro, de eles aumentar o impacto que a produtividade deles vai gerar para a sociedade como um todo, né? Então a gente entra para a próxima pauta, que é justamente por que investir tempo e dinheiro em melhorias tecnológicas do agro. A gente já falou sobre isso no conteúdo anterior, né? Você até comentou que tem muita relação com a visão dele de querer não parar de perder dinheiro necessariamente, mas de ganhar mais dinheiro, né? Sim, e eu acho que no final das contas, Uhum, no mundo que a gente vive, a resposta vai ser sempre essa. aham, O 4.0, ele, como ele otimiza, ele te faz economizar mais dinheiro, ele te faz otimizar também todo o seu sistema financeiro. uhum, O que acontece é que quando você vai investir nas tecnologias do agro, você tem que estar preparado para ter uma mudança de crença, uhum, porque não é fácil. Você tá lá acostumado, porque as pessoas acham que por mais que eu já sei quais são meus talhões, eu já tenho isso aqui, eu já tenho a minha planilha com os meus custos, eu já sei quanto eu aplico, e por mais que isso já seja muito legal, não tirando esse mérito, o 4.0 é um passo além, porque você já uhum. está trabalhando com um software que pode te dar muitas informações com aqueles mesmos dados que você tinha. Sim. Então, às vezes, isso gera aquele desconforto. Todo mundo sabe, fazer uma implantação de software não é fácil. E Uhum, você fazer isso numa fazenda que talvez nem tenha conectividade, pode uhum. ser mais difícil ainda. Que você só consiga pegar o Wi-Fi na sede da fazenda, pode ser mais Fica complicado. mais restrito a quantidade de softwares que você Sim, coloca, ou até às vezes não é nem pela quantidade, assim, às vezes você até pode implantar um RP, mas esse RP ele tem capacidade de gerar 10 benefícios, mas 8 deles você precisa estar online. E aí, às né, você vezes só acontece consegue dois, um isso. exemplo, né? Então, existe essa necessidade de mudança de crença, mas infelizmente, também no mundo que a gente vive hoje, o pessoal que não for fazendo essa mudança, migrando para o 4.0, hora ou outra, não vai mais sobreviver no mercado. Uhum. Então, são dois motivos que, na minha concepção, são bem fortes. Economizar dinheiro e a É. sua sobrevivência no mercado. A gente pode estar falando de uma coisa que vai acontecer só daqui uns 20 anos. Uhum. Não é imediatista agora. E é por isso que eu Mas é acho que justo também eles você já não. se preparar, né? Eu acho que esse senso de urgência do produtor não acontece também por conta disso, né? Ele Exatamente. fala, a minha produção tá ok, sem muito software, sem IA lendo os dados das minhas máquinas, sem telemetria, etc. Mas
pô, eu tô colocando dinheiro no bolso, minha fazenda tá melhorando, Tá eu tô conseguindo tranquilo. comprar mais terras e tal. Mas é porque, se ele eu acho que é muito uma questão disso mesmo. É sobrevivência no longo prazo e ambição, né? O cara tem que ter É, a ambição, né? ambição. É muito nisso. Então, assim, ó, você tem ambição de melhorar a sua produtividade e ser um exemplo de modelo produtivo que melhora continuamente, que gera mais impacto e também mais capital para você, para sua empresa, para investir no que você acha relevante? Sim, tem ambição, então invista nisso, né? Exatamente. Não tenho e também não tenho medo de morrer daqui 20 anos, então não, É, né? então pode ficar de boa. Que a gente vai entrar depois no final, né? Em que casos isso não faz É, sentido, né? Então, eu entendo que assim, a gente já falou, né, das vantagens de usar tecnologias no agro, né? Então, você consegue reduzir a necessidade de esforço humano, claro, comparando lá com 1.0, mas você migrar para o 3.0, que seria basicamente uma produção ali que tem tratores e um Excel gerando algum tipo de relatório já é uma vantagem, né? sim. Porque por mais que você não tenha lá um equipamento de telemetria medindo o consumo médio de diesel do trator por hora, se você fizer um relatório de consumo de diesel conforme você abastece o trator, você já vai Você consegue saber, retirar esse dado. você consegue tirar esse dado e aí talvez gerar melhorias, que eu acho que é o centro do 4.0, né? Sim, Porque é aquilo, é, eu sempre falo, né, que por mais que seja coerente você falar que um sistema de um RP é um sistema de gestão, e é como os vendedores de RP gostam de falar, e faz algum sentido, ele é um sistema de informação. Né? O sistema de informação, ele é um sistema que vai te dar informações para você gerenciar conforme a sua capacidade de usar o quê? Técnicas de gestão. Né? Então, eu acho que é justamente assim, a principal vantagem é você terá condições mais fáceis de usar técnicas de gestão. sim. Porque se você define metas de consumo de diesel, por exemplo, porque isso impacta no seu custo e tudo mais. Você até falou que uma vez pra mim que o consumo de diesel é uma das principais dores, né, do Sim, produtor. Se você definir uma meta de, eu preciso consumir em média tantos litros de diesel e custar tanto com combustível. Você vai ter mais capacidade de entender as causas de ter alcançado nossas metas se você tiver softwares acoplados à sua produção ou pelo menos um relatório ali sim. medindo por que aquilo está acontecendo. E outra coisa muito legal, que eu considero uma vantagem muito legal, é que no nosso cotidiano mesmo, a gente está acostumado a ter tudo na palma da mão. Aham. E isso é uma vantagem no agro também. Então, bom, eu não sei, talvez você já tenha ouvido falar essa frase, ela é bem famosa, o agro não para. E ele realmente não para. É. Então, o que pode Porque a acontecer? necessidade do mercado por coisas que o agro Sim, produz é e assim, constante, um né? dos principais diferenciais do agro dos demais sistemas produtivos é que a gente depende de condições fisiológicas e biológicas. Uhum, Então, eu dependo do solo, eu dependo da chuva. Então, se eu preciso colher amanhã porque eu tenho fornecedor esperando, azar. Se uhum, tiver chovendo, talvez eu não consiga colher. é, Ou então eu tô esperando a primeira chuva para poder plantar. sim, Então você ter essas informações na palma da mão no seu software é uma vantagem. uhum, Você pode estar, porque dependendo da estrutura da sua fazenda, você pode ter algum encarregado lá. Então uhum, você pode estar em outro lugar. E aí você pode acompanhar no seu software, começou a colheita. sim, Começou o plantio, sim, começou a aplicação disso. E aí você começa a ter também mais essa interação com a fazenda mesmo longe e é, também até mesmo os seus encarregados. Às vezes ele tá numa feira. Existem várias feiras ao longo do ano, ele tá numa feira agropecuária e ele uhum. consegue acompanhar. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Por que que ainda não começou a aplicação? Por que que a colheita tá Você vai ter atrasada? capacidade de controlar o desempenho Exatamente. produtivo mesmo não estando lá, É, né? E aí, assim, eu fui criado num ambiente, assim, que meus pais falavam, olha, o olho do dono que engorda o boi. Você já deve ter ouvido falar isso aí. já. E, meu, faz sentido. Por quê? Porque o que isso significa? Se o dono não tá lá na produção, controlando e fazendo que as pessoas trabalhem conforme deve, a chance da produção corresponder ao desempenho desejado é menor. Sim, com Mas certeza. você com o seu celular lá, vendo que o consumo de diesel tá alto, ligar pro cara, o que aconteceu aí? É, Entre aspas, é como se o olho do dono tivesse ali, né? sim, com Mas, certeza. mas tá no celular dele e a capacidade dele de interagir é, por exemplo, por telefone. Talvez se ele tivesse lá
desce do trator aí pra eu ver o que tá acontecendo e tal. Ele tivesse mais condições de mudar o desempenho do consumo de diesel, mas contribui para que a produtividade, a eficiência e até mesmo a autonomia das pessoas melhore, né? Exatamente. Total. Então, vejam só, pessoal, acho que a gente já explorou bastante aqui, né, os benefícios, né, de você justamente implantar novas tecnologias, né? Mas você teria alguma coisa para contribuir, assim, sobre qual que você acha que é o melhor momento para investir nas tecnologias? Eu acho que é quando você tá. Assim, eu gosto muito daquela frase que é: o incômodo vem com a mudança. Certo. Então, quando você já tá sentindo falta desse controle, dessas informações na palma da mão, ou quando você quer mais informações da sua fazenda, quando você Uhum, quer mais informações do seu sistema produtivo, é o momento. uhum, Eu entendo e eu sou muito fã do Excel. E eu sei que a gente consegue fazer magias com o Excel. uhum, Mas às vezes, você ter uma tecnologia um pouco mais integrada, ou então um pouco mais uma usabilidade, uma interface um pouco mais tranquila, ele pode te dar aquele gás. uhum, Mas é muito importante que você esteja com vontade de fazer isso. Eu acho que não sei, talvez essa seja uma resposta meio clichê, mas uhum. o melhor momento é o momento em que você está querendo fazer aquilo, porque É, existem alguns momentos que o querer não é nada. aham. Mas esse, eu não acho que é um momento desses. Eu acho que o querer, ele influencia muito. Porque você É, não vai só implantar um software, implantar uma tecnologia, comprar um drone, pegar um trator mais tecnológico, ou um implemento, uma super colheitadeira. Você não uhum, vai fazer isso se você não quer mudar. Então você precisa sim, saber, e eu acho que uma coisa bem legal também que isso traz é o que você quer alcançar. uhum, Porque a gente tá passando por uma fase agora que a gente não tá mais falando só de área. uhum. Existem áreas menores que são mais produtivas do que áreas maiores, Que porque elas conseguem fazer uma coisa mais dedicada. sim. Então você precisa ter essa noção. E é justamente o conceito de produtividade, né? Você conseguir Exatamente. fazer mais sacas de soja com menos hectares, por exemplo. Isso. Né? Então, quando você define esse objetivo, é o melhor momento. Agora, Sim. se você não tá ainda, ou então se você tá na dúvida, eu acho que assim, se você tá na dúvida, a resposta é não. Uhum. Porque a certeza, ela é um sim, você tem certeza. É, Então, pesquisa mais. Existem muitos softwares, existem muitos implementos, existem diferentes drones. sim. Então, pesquisa mais, procura novas tecnologias, entra no site do MyAgriHub. Sim, Dá total. uma olhada, porque se você ainda tá na dúvida, pode ser que você não tenha encontrado a tecnologia adequada para você, porque Uhum. isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração também. Sim. Como o agronegócio ele é um setor que envolve muito dinheiro, estão sempre aparecendo novas soluções, novas tecnologias, e isso às vezes pode te deixar meio assim. Então tenha certeza, procure, pesquise, porque existem muitas coisas no mercado. Legal. Eu até, assim, acho que tem muita conexão com o que a gente estava falando antes ali sobre coisas da empresa, Sim, também né? acho. Da diferença entre escolha e decisão, né? A escolha cara, eu escolhi um drone porque eu acho que vai melhorar. Mas se o drone não melhorar em nada, a responsabilidade não é minha. Essa é a definição de escolha. Agora, a decisão eu vou implantar RPs, eu vou trazer máquinas semi-autônomas, implantar drones e eu vou ser responsável por fazer isso melhorar minha produtividade, né? Sim. Você decidir mesmo gerar resultado com isso. Né? É isso. As tecnologias, elas acabam trazendo autonomia pra gente. Essa autonomia, ela carrega uma responsabilidade e Uhum, você tem que estar pronto pra abraçar. total, legal. Bom, pessoal, encaminhando para o fim aqui, vamos passar com vocês rapidamente sobre o como, né? Então, como que você vai implantar, né? E eu acho que a primeira pergunta mais relevante é a que a gente quase sempre traz nessa parte do como, né? Que é onde você vê que as pessoas mais erram em implantando tecnologias no agro. Essa pergunta é muito boa porque ela puxa exatamente do que a gente estava falando. Aham. Você precisa ter noção de que quando você vai implantar uma melhoria tecnológica no agro, ela não trabalha sozinha. Uhum. Então você precisa estar lá empenhado, você precisa fazer a sua equipe estar empenhada. Não é Uhum. só assim, ó, eu vou implantar esse software, você treina ali aquele cara que vai mexer e é isso. Aham. Não é assim, e as pessoas têm essa impressão. Como o software ele acaba trazendo essa ideia de que ele trabalha sozinho, Uhum. as pessoas às vezes acham que elas não têm que fazer nada. É. E muito pelo contrário, você precisa da pessoa para alimentar, para utilizar, para usufruir. Então, se você acha que você vai só comprar um drone, e quem que vai pilotar? É.
Você vai pegar o super mega trator. Você vai treinar o seu operador para trabalhar naquele trator caríssimo, super tecnológico? Ou às vezes vamos pensar num exemplo mais simples. Vou implantar um RP para saber quanto que tá tendo de lucro por mês. Sim. Ok, você vai conseguir melhorar o lucro com as informações desse RP? Você vai fazer o que com essa informação? Né? Porque é muito aquilo. A gente mesmo, né, aqui na empresa, acredita muito que implantar softwares melhora as organizações, transforma-as, mas é um meio. Exato, Né? é um O que meio. transforma as organizações são as pessoas usando bem as informações dos softwares para transformar a conduta de outras pessoas. Sim, e só para não ficar nessa resposta muito assim, abstrata, eu acho que um grande problema também é a conectividade. Sim. Eu vou sempre bater nesse ponto, porque a gente acaba falando de dois pontos muito distantes. A gente tá falando de uma fazenda que não pega internet, a não ser na sede, e ainda é aquela internet que não pega rede, é só o Wi-Fi. Então, às vezes, eu não sei, gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, até vivenciar isso. Sabe quando você vai fazer cadastro num site, ele manda um SMS pra você poder confirmar o seu cadastro? A pessoa não recebe SMS, ela não tem torre, ela só tem Wi-Fi. É difícil, né? Então, a conectividade, ela acaba influenciando. Então, se você escolhe alguma tecnologia que depende muito da sua conectividade, você precisa ter isso em mente. Sim. Isso pode te levar ao erro. É entender que existem limitações relacionadas à conectividade. Exato, você tem que ter suas limitações visíveis, senão, é aquilo que eu falei, como existem muitas opções, se você não tem as suas limitações e os seus objetivos claros, é muito fácil você cair numa solução errada. Sim. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelo qual criou-se a MyAgri Hub. Sim. Porque a gente queria poder auxiliar o produtor a tomar a decisão correta em relação à tecnologia. Sim. Porque senão a gente pode acabar criando pessoas avessas à tecnologia porque elas utilizaram a tecnologia errada. E aí é aquilo, né? É muito da índole também de quem tá vendendo a tecnologia. Sim, né? a gente então, tem assim, muito isso. o cara precisa seguir um método de gestão de projetos de software. Nós, é claro, recomendamos o Software Master Method, Com certeza. que é o nosso método, né? Aprovado por nós. Aprovado por nós. Temos várias histórias de sucesso. Se vocês quiserem entrar na próxima turma, eu vou colocar a lista de espera também na descrição. Por quê? Porque quando você está decidindo uma tecnologia, você precisa entender benefício versus custo. Sim. Né? Então, você vai colocar dinheiro de um lado e quer benefícios de outro. Mas o benefício não está só relacionado à quantidade de dinheiro. Está relacionado ao ambiente que você está, ser ou não capaz de gerar aqueles benefícios com aquela tecnologia. Sim, com certeza. E encaminhando para o final, assim, como você acha que é a melhor forma de planejar essas melhorias tecnológicas, Milena? Você acha que ele precisa pensar num indicador-chave, que ele precisa olhar para as outras fazendas que ele acha que são modelos? O que você acha que é o próximo passo? Assim, o cara, beleza, eu decidi implantar tecnologias para melhorar a minha produtividade. E agora, o que eu faço? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu objetivo. Sim. E, assim, às vezes pode parecer óbvio um objetivo, eu quero lucro, mas não necessariamente. Existem 4 principais objetivos. Existe o objetivo da sobrevivência, e a sobrevivência ela acaba acontecendo não muito no agro, porque ela acaba sendo mais, por exemplo, empresas sem fins lucrativos, empresas que são voltadas para ONGs, que eu não quero lucro necessariamente, eu só quero sobreviver e continuar fazendo o meu trabalho. Isso dificilmente vai se aplicar para o agro. Alguns produtores meio que eu acho que pensam, eu vou só não, porque a gente repetir vai o meu para os lucro. outros. Aí a gente tem o que é lucro, que o objetivo dele é lucro. Então ele vai pagar tudo que ele tem para pagar, e aí o que sobrar é dele. A gente tem o produtor que quer crescimento, então aquele lucro que vai sobrar, porque para você crescer você tem que lucrar, Sim. aquele lucro que você vai ter da sua produção, ele vai ser aplicado em formas de você crescer. E aí a gente tem o quarto, que é um que acaba não sendo muito notado, mas ele é muito famoso, é o que quer prestígio. Então, não necessariamente ele quer o dinheiro, não necessariamente ele quer o lucro. Ou Ele só quer o aumentar prestígio, lucro, né? ele quer que as pessoas saibam quem ele é, ele quer que as pessoas saibam da fazenda dele, ele quer ser convidado para eventos, ele quer ganhar brindes na casa dele. Então, ele tá mais nessa pelo prestígio. Sim. Então, eu acho que a primeira parte é você definir qual é o seu objetivo. Porque todo planejamento que você vai fazer é baseado nisso. Se você quer só o lucro, às vezes você não precisa de um super software que vai te falar, nossa,
Faz isso Sim. pra você crescer, daqui 3 anos você vai estar assim. Acontece, às vezes a pessoa quer continuar do jeito que ela tá. Aham. Ela só quer um software para ela poder juntar as informações porque a planilha de Excel tá confusa. É, ou tá dando muito É, trabalho, né? agora se eu quero crescimento, não, eu vou ter uma análise mais profunda, eu vou ter um cuidado maior. E se eu quero prestígio, não, também. Às vezes, se eu Ah, quero prestígio, compensa eu começar a postar no Instagram. ou às vezes assim, vou manter o lucro da minha operação, mas com um drone super high-tech, etc. Porque eu quero mostrar para as pessoas o quanto isso é Exatamente, porque legal, eu quero, entendeu? quero que as pessoas falem, nossa, olha o drone que ele tem. E É. sabe, gente, muitas fazendas operam em prestígio e elas, inclusive, operam no negativo às vezes, É. porque elas querem o prestígio. Então, às E vezes, não o elas fazem lucro. escolhas erradas, mas que vão trazer mais para a imagem dela, para o benefício dela, falando em questões de, olha só, não sei o que lá. Então, é muito importante que você defina mesmo qual que é o seu objetivo. Uhum. Pode ser que você, que não seja muito do agro, ou então que esteja entrando agora nesse ramo, pense, mas isso é óbvio, e não é. Uhum. Quando você começa a conversar com produtores, às vezes eles sempre vão te falar que o objetivo dele é o lucro. Mas Uhum. quando você vai conversando com ele, você percebe que na verdade não, que ele tem outras necessidades. Sim, sim. Então, eu acho que isso é o mais importante, porque você precisa definir qual que é o seu objetivo principal e a partir daí você vai desdobrando para ver como você vai chegar lá. Legal. Então aquilo. Define se você quer só manter o lucro, se você quer aumentar o lucro, ou se você quer prestígio. E aí selecione as melhores tecnologias para alcançar esse Exatamente. objetivo, né? E aí aquilo. Se você vê que prestígio é um objetivo relevante, tome cuidado para não escolher prestígio sem lucro, porque aí a sua operação pode colapsar, né? Sim, exatamente. Isso acontece, eu já vi acontecer. Legal. Bom, pessoal, para finalizar, de fato mesmo, só vamos para o último tópico que a gente selecionou aqui, que é: você acha que existe alguma exceção que melhorar as tecnologias não é bom? Você começa ou eu começo? Eu posso começar, mas eu vou roubar a sua ideia. Então vai. Eu acho que não é bom. A gente já falou sobre isso até ao longo aqui Aham. da nossa conversa. Se você não quer fazer, não faça. Sim, total. Porque, mas tá todo mundo fazendo, meu vizinho tá fazendo e ele tá lucrando horrores. Eu vi fulano de tal, um colega postou no grupo. Mas assim, ele exige muito de você. Não é É. só contratar, não é só comprar um trator novo, não é só ter um drone. Um drone, por exemplo, você tem que ter alguém que pilote o drone, você tem que saber carregar o drone, você tem que saber a bateria do seu drone, você tem que saber quanto da sua área você consegue cobrir com o drone. O Uhum. trator, você precisa ver o operador, você precisa ver se precisa de um treinamento específico, você precisa ver se a pessoa se sente confortável, você precisa ver como ela vai rodar, você precisa ver consumo de diesel. São muitas coisas, o software, o RP, você precisa conversar com a sua equipe, você precisa ver quem vai ser o gestor, você precisa ver sobre a conectividade. Então, são muitas coisas que estão escondidas atrás da tecnologia, e se Uhum. você não tiver disposto a passar por isso, se você não quiser mudar a sua crença, Uhum. não faça, porque você vai gastar dinheiro e vai se frustrar. E assim, supondo que você tenha concluído, eu quero melhorar minha produtividade, mas sabe que existe um preço. Exatamente. E um preço financeiro, um preço de energia sua e da sua equipe, De né? tempo, às Ah, vezes de moral. Quantas vezes você tá lá na fazenda e, a galera não quer implantar. sim, E às total. vezes a moral da sua equipe cai. É. Você tem que estar disposto a isso, você tem que saber como é que eu vou levantar a moral, como que eu vou fazer a galera aceitar isso. É. Porque não é só você chegar, eu sou o chefe, faz ou vai embora. E assim, por mais que às vezes você mostrar para as pessoas que elas vão ter uma recompensa financeira porque vai aumentar a produtividade e elas vão ganhar mais, a gente sabe que as pessoas não trabalham só por dinheiro, né? É aquilo, você vai ganhar mais, só que você vai se tornar um profissional mais qualificado, a fazenda vai ter mais condições de entregar os recursos para você continuar alcançando o seu objetivo na carreira ali, né? Então existem vários outros benefícios colaterais de você investir na produtividade, que não só mais dinheiro para você, para sua empresa e para sua equipe, mas todo o impacto de transformação profissional mesmo que vai gerar, né? Sim, com certeza. Excelente, pessoal. Bom, vamos encerrar por aqui, parte porque já deu nosso tempo, parte porque, né, a gente precisa encerrar mesmo, né? Mas eu acho que é um tema bem bacana pra gente trazer em outros momentos, né? Eu espero que tenhamos conseguido contribuir com você, apesar do ser um conteúdo rápido aí, né? A gente tá fechando aqui 40 minutos de conteúdo. Mas comenta aí nos comentários se você quer que a gente volte nesse conteúdo novamente, se fez sentido pra você, se você pode contribuir de alguma forma. Às vezes, experiências que você teve com É, tecnologias do agro. exato. E certamente, se você for implantar novas tecnologias, siga métodos de gestão de projetos de software para aumentar muito a chance
fazer isso dar certo. Beleza? Pessoal, se vocês nos acompanharam até agora, eu agradeço muito a presença de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.